Então, gente, bom dia. Meu nome é Vitória. E desculpa pela minha voz, é porque eu acabei de acordar, então tô péssima. Sobre a primeira orientação que a gente teve, né? Que foi pra gente levar as ideias, levar tudo que a gente tinha. Acontece que a gente não tinha muita coisa, a gente não tinha quase nada. Foi um grande problema isso. Porque a gente levou uma grande bronca, vamos assim dizer. E não foi, assim, vamos dizer, porque a gente quis ou qualquer coisa. Foi por causa de tempo também nas agendas, trabalho acumulado, outras coisas também que interferiram para que a gente não pudesse ter tempo suficiente para trabalhar, para estudar os artigos, para entender mais como acontecia esse impacto do jeans no meio ambiente. Pelo menos para mim foi isso. Eu tinha levado algumas coisas que eu tinha pensado por cima mesmo, na primeira orientação. Coisa que eu não tive tempo pra trabalhar e ver isso. E a gente foi com isso na primeira orientação. Não foi muito legal, né, que a gente levou uma bronca lá e tal. Mas com a orientação a gente teve uma ideia mais de como ir, porque a gente tava perdido. Como a gente poderia desenvolver o trabalho, do que a gente precisava fazer. Então, foi um pontapé inicial pra gente se aprumar e fazer alguma coisa. Então, depois a gente teve uma reunião na qual eu não pude participar, porque pela falta de horário, eu não podia, não estava livre no horário que a geral se juntou para trabalhar e discutir sobre o que precisava ser feito. Então a Mili teve a ideia de colocar empresas sustentáveis para o usuário comprar nessas empresas e daria o lucro para esse desconto para o usuário e o lucro para a empresa. Então foi uma ideia muito massa que ela teve. E eu vou falar só um pouco por cima mesmo para geral dar continuidade e falar mais coisas sobre o resto da semana. Sobre a questão do storyboard, houve uma confusão mesmo de entendimento, que a gente acabou fazendo juntamente, eu e a Mili. E a gente meio que ficou indecisa sobre o que era mesmo. E acabou que a gente não fez certo essa parte. Coisa que eu já corrigi, creio eu. Então foi isso. Carlos é um personagem que ele faz parte do universo de Carangaçu e ele foi escolhido pra gente. Ele está inserido muito dentro desse contexto urbano e não só dentro desse contexto urbano, como também na própria fábrica ele vê questões de que ele não acredita, no caso, que ele é uma pessoa muito sustentável e acredita muito nessa preocupação ambiental. Mas mesmo assim ele acaba trabalhando em uma indústria de fabricação de jeans e vê como esse jeans acaba afetando todo o ambiente em volta e acaba sendo uma dor dele, e uma solução seria que ele conseguisse alguma alternativa para conseguir reduzir esse impacto na produção de jeans. Em relação às ODS, seriam a 8 de trabalho e crescimento econômico e a 12 de consumo e produção, que está inserido já no texto, mas a gente também percebeu que ao longo do trabalho, também com a entrevista, a ODS 6 seria também muito importante para ser inserida nesse contexto, já que ela trabalha com água potável e saneamento básico, que já que a água, o jeans no caso, afeta diretamente a água e também todo esse saneamento de rios e outras coisas. Em relação às etapas, a gente dividiu em a primeira etapa com entrevista tradicional, cenário de uso e jornada de usuário, a segunda etapa com brainstorming e storyboard e a terceira etapa com prototipagem rápida e avaliação heurística. Na nossa primeira etapa a gente fez uma entrevista tradicional, em que a gente conseguiu ter acesso ao laboratório têxtil e conseguiu lá entrevistar a Jaqueline, que ela fez uma dissertação sobre principalmente as lavanderias de Toritama, e a gente viu realmente toda essa questão ambiental que o jeans pode causar, e a gente viu da perspectiva dela, que estudou muito sobre isso, e ela mostrou também não soluções, mas dicas que a gente poderia seguir, como por exemplo no aplicativo a gente poderia colocar formas de como conservar mais seu jeans, assim, evitando mais o gasto. Além disso, também ela sugeriu de, por exemplo, a gente saber, a partir do QR Code de uma etiqueta, a gente consegue rastrear da onde veio aquele jeans
e assim sabendo todo o caminho que ele fez para chegar até aqui. O que acabou contribuindo muito para a gente prosseguir no trabalho e com mais ideias também para implementar um aplicativo. Aqui ainda na primeira etapa, a gente também produziu 3 cenários de uso. O primeiro cenário de uso é com a Eduarda, que começou a fazer o login no aplicativo para não porque ela tinha práticas sustentáveis, mas sim porque ela queria economizar com a compra de calça jeans e shorts para ela ir para a faculdade. O segundo cenário de uso seria com a Abigail, que é uma entusiasta do mundo de moda e conheceu o aplicativo através dos amigos que compartilham um gosto de moda, tal qual a nossa persona, o Carlos, também compartilha. Ela gostou muito da seção educativa do aplicativo porque ela passou a conhecer mais sobre a sustentabilidade nesse mundo do jeans e da moda. E o terceiro cenário de uso é com o Frederico, que ele entende bastante sobre consumo consciente e pratica esse consumo. Então, no final, ele não acabou juntando muito as ferramentas de aplicativo na vida dele, então ele acabou desinstalando ele. Já sobre a jornada do usuário, a gente fez dividido em o pré, do que o usuário vai ter, o durante e o pós. Assim, a gente meio que idealizou toda a jornada dele com problemas e com coisas boas que ele vai ter durante a experiência. Assim, com ações, expectativas, frustrações, interações e sentimentos. Sendo o pré, a gente espera que ele chegue no aplicativo através de uma recomendação, seja por algoritmo ou por um amigo, já que por ele gostar dessa questão ambiental, o Marcos gosta dessa questão ambiental, ele consiga acessar o aplicativo e assim ter essa expectativa que ele consegue saber que esse aplicativo mostra esse aspecto social e não também se sentir julgado com o aplicativo. Assim ele se estaria no aplicativo e conseguiria ter a segurança que o app vai conseguir ajudar ele na sua rotina e evitar também que passe essa imagem de que o aplicativo está muito monetizado e muito trabalhando, muitas propagandas que atrapalhariam dele durante a jornada. Assim, durante todo o acesso, ele percebe que com a frequência ele pode usar o aplicativo e vai ser melhor ele usando com frequência, pois vai ajudar ele na rotina com descontos e também a ver como o consumo dele pode abaixar. E após isso, ele consegue ver o score dele, que ele vai saber, vai ter essa dopamina de ver que ele conseguiu diminuir mais o consumo. E a gente espera que ele consiga divulgar para outros amigos, seja o score dele ou divulgando o aplicativo para chamar mais pessoas e conscientemente e consequentemente conscientizar mais pessoas. Já na etapa 2, a gente fez um brainstorming para podermos colocar todas as ideias que a gente tivesse, graças à nossa pesquisa e também ideias que a gente já estava tendo antes. Colocamos todas, as que eram alguma coisa interessante, as que eram absurdas, a gente anotou tudo possível, colocando tudo num papel para a gente poder analisar depois. Quando analisadas, a gente chegou nas ideias selecionadas, que foram as nossas ideias iniciais. Delas, a gente pegou uma ou outra que eram funcionais do brainstorm e algumas que estavam tipo, falta algo. A gente foi juntando uma ideia na outra para acabar tendo alguma coisa interessante. Aí, depois disso, a gente fez wireframes para ter uma ideia de como seria o aplicativo em si, para a gente poder começar a trabalhar o imagético dele. Então, para fazer o storyboard, eu me baseei primeiro nas primeiras telas que foram criadas, né, nos primeiros wireframes. Então, o storyboard vai narrar toda a trajetória do usuário para poder acessar todas as funcionalidades das telas, no caso das primeiras telas. Então, no primeiro quadrinho vai ser o usuário tocando no ícone do aplicativo. O segundo vai ser ele fazendo login. O terceiro vai ser para ele abrir o menu do aplicativo, né? Consequentemente, ao fazer o login, ele vai abrir o menu do aplicativo. No quarto, ele vai selecionar uma das empresas da lista das empresas sustentáveis, que automaticamente faz parte do menu inicial. E no quinto, ele vai selecionar uma dessas empresas e vai navegar e ver todas as funcionalidades e recursos oferecidos como os reviews nessa página. Perdão, no quinto.
ele vai voltar o menu inicial e no sexto ele vai selecionar o menu de score, onde vai ter toda a pontuação dele com base nas compras que ele fez. E o sétimo ele vai acessar a página de upcycling e ver os descontos caso ele queira enviar as peças dele. Então é isso. Já na fase 3, a gente começou fazendo uma prototipagem rápida. Utilizamos o Figma para isso. Foram feitas 11 telas com mais 4 pop-ups que poderiam ser acionados dentro deste flow que a gente foi aplicando. E selecionamos uma paleta que a gente utilizou para ter um contraste entre um roxo, um lilás claro e um azul, como se fosse um jeans, com contraste com branco e preto, que são as cores secundárias do aplicativo. Ainda na etapa 3, após a produção do protótipo no Figma, a gente desenvolveu a avaliação heurística com os monitores da disciplina e foi feito um formulário. Pesquisei mais sobre as heurísticas e no site do Jacob Nielsen, acho que é assim que fala, eu olhei todas as heurísticas e tirei 2 heurísticas, que é a 10, que é de documentação, que não teria agora nesse protótipo inicial, e a heurística 8, que era estética e design minimalista, já que assim, a aparência do aplicativo não seria necessariamente avaliada na cadeira, então eu tirei essas 2 avaliações heurísticas para otimizar o tempo e viabilizar a avaliação da gente também. Então a gente recebeu os feedbacks e foi bem interessante analisar o aplicativo a partir de uma visão de outras pessoas que têm outras experiências e que não estavam por dentro do desenvolvimento. A gente percebeu coisas na avaliação heurística que não tínhamos percebido antes e também outras coisas que a gente tinha percebido, mas foi de suma importância receber esse feedback e realmente eu consegui perceber assim, a gente conseguiu perceber que realmente faz uma diferença até essa avaliação. E para as considerações finais, o trabalho foi muito importante no sentido de aplicar o que a gente aprendeu durante a disciplina toda. É muito diferente a gente só aprender na teoria e a gente colocar realmente na prática. E apesar das dificuldades e desafios que todo trabalho tem, é um trabalho, dá trabalho, foi muito proveitoso o resultado final no sentido de aprendizado, porque a gente vai poder aplicar em outras cadeiras e no futuro profissional da gente tudo que a gente aprendeu de metodologia na cadeira de interação humano-computador. É isso. Obrigada pela atenção.